Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. Amém? Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Nossos amigos que nos visitam nesta noite, você é muito bem-vindo neste lugar. Que o Senhor venha abençoando sua vida ricamente nesta noite. E que a palavra mexa muito forte no seu coração também. E a igreja que está aqui do Senhor, né? Você também, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite com a sua presença maravilhosa. Amém, queridos? Glória seja dada ao Senhor Jesus. E, irmãos, estamos em mais um Peniel. 35º Peniel. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus por isso. Eu não sei se tem alguém aqui que está desde o primeiro Peniel. Eu acho que... tem aqui. Tem aqui na frente, aqui tem os irmãos. Desde o primeiro, lá atrás também, irmã Leila, irmão Vidal lá atrás, lá a turma, lá, os Vidal lá tudo. Lá atrás também. Que bom, que bênção, né? Desde o primeiro Peniel. Eu estou desde o segundo. Eu perdi o primeiro, né? Mas você é agraciado também que tem vindo aí. 5º, 6º, 8º. E tem alguns que é o primeiro Peniel, né? Acho que tem irmãos aí que é o primeiro Peniel que está chegando, né? Mas, antes da gente falar um pouco, eu queria que você, assentado mesmo, queria que você não só curvasse a sua cabeça em reverência à palavra, mas abrisse o seu coração em submissão ao Espírito Santo que está aqui nesta noite, para Ele falar aos nossos corações agora. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor. A Tua igreja está aqui. Os Teus filhos, Senhor, eles estão aqui. Nós somos os Teus filhos, Pai. Comprados, lavados, redimidos no Teu sangue, Jesus. E estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Eles não estão aqui para ouvir o Jorginho falar, não, nem eu. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Queremos ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração, porque sabemos que o Senhor conhece os nossos corações. Então, mexe em nossos corações, Pai. Nós permitimos nesta noite que o Senhor mexa em nossos corações e que Teu Espírito tenha toda a liberdade aqui nesta noite para falar conosco, para nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus, para nos colocar no prumo, para nos alinhar nesta noite. Queremos sair daqui, Pai, marcados por Ti, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Cobertos com o Teu sangue, Jesus. Te dando a honra, a glória e o louvor a Ti. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? O Senhor é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. É por isso que nós estamos aqui. Mas falar de Peniel, quando a gente soube desse tema, né? Peniel, Gênesis, até comentei com os pastores ontem, né? Gênesis 32, do 22 em diante, né? Até o 32. Eu me fiz uma pergunta. Nós já ouvimos muito sobre Gênesis 32. Cada Peniel é falado sobre Gênesis 32. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para nós nesse Peniel? O que o Senhor quer falar para nós? Será que tem ainda alguma coisa a mais? Sim, tem. Sempre tem alguma coisa a mais. Sempre tem. Irmãos, aí a palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra aqui. Que está nas suas mãos, que hoje nós temos até no celular já, né? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito.
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do meu e do seu coração. A palavra tem esse poder como um espelho que revela a nossa alma. Então, essa palavra maravilhosa, como ela é viva, hoje, mesmo texto, nós vamos ler os mesmos textos que a gente já leu, que a gente já até conhece, mas a ação de Deus é diferente. Por quê? Porque hoje nós vivemos um dia diferente. Porque o Espírito Santo tem movido diferente hoje nas nossas vidas. E Ele quer falar algo novo no nosso coração nessa noite. Então não é à toa que a direção desse ano, o 35º Peniel, é princípios e aponta para fundamentos. Mas o que significa a palavra Peniel? O que significa essa palavra? A palavra Peniel vem do hebraico e significa face de Deus. No texto também revela, que nós vamos ler em seguida, revela que Gênesis 32 fala que vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Tem uma outra versão que diz assim, e a minha vida foi poupada e a minha vida foi preservada. Porque Hebreus fala que ninguém pode ver a face de Deus e se manter vivo. E Jacó teve essa experiência e ele coloca esse nome de Peniel, que é o nome desse encontro que nós temos há 35 anos, o 35º, né? Então vamos agora à palavra. Queria que vocês abrissem em Gênesis 32, do 22 ao 32. Vamos ler com muito temor e com muito tremor. E pedimos a Ti, professor Espírito Santo, que venha nos ensinando, que nós vamos construindo o pensamento, como a gente sempre ouve o pastor Marcelo falar, né? E esse pensamento ele vai ao longo de hoje, amanhã e até terça-feira, o Senhor vai estar ampliando aquilo que Ele está começando nesta noite. O livro de Gênesis, escrito por Moisés, é o primeiro livro do Pentateuco, coleção dos 5 primeiros livros. Os judeus chamam de a Torá. E o livro de Gênesis, ele fala de inícios, origens e princípios. Princípios. E princípios, irmãos, que estão aqui, sempre vai apontar para fundamentos. Eu sempre falo, quando nós estamos lá na classe de batismo, que fundamento é isso aqui, irmãos. Tem essa estrutura aqui, prédio, e o fundamento está aqui embaixo, que a gente não está vendo. Obrigado, pastor Urbano. O fundamento está aqui embaixo. Já notaram aqui? Olha, vamos pensar aqui nesse local que nós estamos aqui, que é uma bênção aqui, né? Climatizado, que nós estamos aqui. As paredes, o telhado, as portas, toda essa estrutura que está aqui em cima, aqui, Tudo isso aqui, antes de tudo isso aqui, tem um fundamento aqui embaixo. Isso deixa bem claro para nós o que é fundamento, como é importante. Ele não aparece aqui na beleza do templo, mas ele é vital. Se houver algum problema no fundamento, vai ter rachadura nas paredes, vai ter problemas no telhado. A gente sempre vê quando tem desmoronamento de montanha, chuva, a casa caiu por quê? Por causa do fundamento. Então, irmãos, o fundamento é importante nessa noite. Então, o novo de Deus, sempre dentro dos seus princípios e fundamentos da sua palavra. O Senhor vai fazer um novo? Sim, nós cremos no novo de Deus, no Peniel, durante o Peniel e após o Peniel, iniciando 2025. Mas ele é sempre fundamentado na palavra de Deus. Sempre. E eu sempre falo que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sempre foi e sempre será. Ela não apenas contém
informações da palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, incontestável, irmãos. E nós temos escutado algumas coisas aí que deixam a gente com medo até. Mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, viva e eficaz. Vamos dar agora um mergulho, não no Jaboque, tá, mas em Gênesis. E nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem dessa noite. O nome dele chama-se Jacó. E aqui, irmãos, para a gente otimizar o tempo, eu vou citar os fatos e as referências, tá? Depois eu acho que essa pregação aí vai ser colocada na internet, né? Então depois vocês pegam as referências, tá? Queria que vocês prestassem atenção naquilo que Deus vai falar. Porque a gente às vezes fica, né? Eu acho que é válido anotar todas as referências, os versículos, mas a gente pode perder o time de Deus. É tão bonita essa palavra, né, Marcos? O time de Deus, né? A gente pode perder. Uma vez eu escutei aqui no púlpito que nós não podemos perder o tempo da passagem do Senhor. Sabe, isso é muito sério. Ezequiel fala sobre isso. Mas em Gênesis 25, 26, Jacó já nasce com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão Esaú. Esaú significa pelos ou peludo, né? Por ser primogênito, Esaú tinha primogenitura. Eles tiveram que amarrar uma cordinha no braço. Mas olha como que nasceu esses gêmeos, né? Estava escutando hoje, acho que Ludmila me passou uma mensagem hoje. Gêmeos, nascimento de gêmeos. Eu acho que quem trabalha com enfermagem deve imaginar aqui, né? Nasceu um filho e quando eles estão tirando, está um menininho agarrado no calcanhar do outro. Assim foi o nascimento de Jacó. Aqui já demonstra, irmãos, que Jacó iria perseguir esse direito, qual o direito de primogenitura, mesmo Jacó não sendo merecedor. Irmãos, a cultura até hoje é assim lá. O filho mais velho, ele tem o direito à primogenitura. Isso não mudou lá. Até hoje é assim ainda, cultura oriental. Nós ocidentais, às vezes, não entendemos algumas coisas que a palavra ela traz muito fácil, né? Aqui já demonstra então que ele queria esse direito. Por isso o nome dele é Jacó. O que significa Jacó? Jacó significa suplantador, enganador. E olha que interessante isso aqui que eu puxei de uma outra versão. Um homem que tira vantagem em tudo. Tudo ele quer tirar vantagem. Perder, não queria perder. Sempre ganhar. No capítulo 27, Jacó, ele adquire o direito de primogenitura que era de irmão Esaú. Não apenas por enganar o seu pai Isaac. Eu não vou citar aqui a história, né? Mas nós sabemos o que ele faz. O próprio Isaac fala: o pelo, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isaac sabia. Mas também, olha que interessante, irmãos. Por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Ele perdeu porque ele também desprezou no seu coração o direito de primogenitura. Então ele teve a audácia de trocar por um prato de lentilhas. Quando ele lembrou do seu direito, desse direito que ele tinha, já era tarde demais. Isso está lá no versículo 33 a 40 de Gênesis 27. Então, por ter desprezado, ele vendeu o direito de primogenitura. E depois ele quis adquirir, mas ele já tinha aberto mão. Mas isso aconteceu primeiro, irmãos, no coração dele. No coração dele que aconteceu. Irmãos, aqui tem um ensinamento bem prático aqui, irmãos, que eu tomo para mim e eu sempre lembro desse texto, desse ensinamento. No cansaço, na fome, na sede, nas necessidades básicas, melhor não tomar decisões às vezes. Porque podemos tomar decisões precipitadas. E nós podemos, depois, amargar ou se arrepender do que tomamos. Por isso que a Bíblia fala, o sono do justo, você descansar.
a tristeza dura pela noite, amanhã, a alegria do Senhor vem pela manhã. Por quê? Para esperar no Senhor. Note, todas as vezes que nós tomamos as decisões cansado, eu digo por mim mesmo, nossas decisões muitas vezes não foram boas. Então aqui a gente tem um ensinamento prático aí. E precisamos também, amados, entender que mesmo Jacó sendo abençoado, se você pegar toda a história de Jacó, a gente vai só resumir aqui. Vamos notar uma coisa: Jacó sempre era abençoado pelo Senhor. Só que Deus não aprovava. Engano, Deus não aprova. Muitas vezes, queridos irmãos, a bênção de Deus não significa aprovação de Deus. Deus abençoa, abençoa, mas muitas vezes Deus não está aprovando. E parece que a gente liga, né? Eu fui abençoado porque Deus aprovou. Não. Deus estava abençoando ricamente Jacó. Só que Jacó estava enganando. Mentiu para seu pai. Mentiu para seu irmão. Deus não estava sabendo disso? Claro que estava. Deus aprovava isso? Não. Deus abençoou? Deus abençoou. Porque tinha uma promessa dada a Abraão e dado a Isaac. E Jacó sabia dessa promessa. Jacó era esperto, irmãos. Ele sabia da promessa que estava reservada para ele. Ele era a geração. Por isso que ele já brigou já no ventre. Por isso que ele já nasceu e ele queria isso. Porque ele sabia. Como eu falei uma vez aqui num culto de homens, irmãos, a palavra de Deus hoje nós temos na mão, nós temos no celular, nós temos na internet. Naquela época era passado de geração para geração. O pai sentava com o filho lá e ele ia passando a palavra de Deus para o filho. O vô sentava e passava para o pai. E assim foi passando, chegando até nós, irmãos. Então ele tinha ouvido do seu avô e do seu pai acerca das promessas de Deus para Israel, para a vida dele. No caso, ele não era Israel ainda, né? Então, Jacó novamente é abençoado por Isaac, lá em Gênesis 28, do 1 ao 5. Então, Jacó entendia o que era a bênção do Senhor. Abram aí, Gênesis 28. Olha que interessante esse texto aqui, irmãos. Vamos ler do 1 ao 5. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Então, olha, ele estava sendo abençoado mais uma vez pelo seu pai Isaac. Então, Jacó entendia o que era essa bênção de Deus. Jacó teve até sonhos da parte de Deus. Então Jacó era um homem que tinha experiências com Deus. Tinha, sim. Mais uma coisa aqui para te colocar. Nem sempre as experiências com Deus vai dizer que eu estou bem com Deus. Ai, tem muitas experiências com Deus. Nós ouvimos esses dias aqui, né? Sobre o praticar também, né? A ministração que acho que nesse mês ainda que passou. Sobre a questão do amor. Ah, eu amo, eu amo, eu amo. Mas e a prática disso? Então Jacó teve sonhos também. Viu uma escada apoiada na terra e alcançava os céus. E Jacó viu o anjo subindo e descendo. E ainda ouviu o Senhor o abençoando no versículo 10 e 5 a 15. Deixa eu abrir aqui 10. Gênesis 28, versículo 16.
Gênesis 28, versículo 16. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Bet-El, significa Betel, que é a casa de Deus. E ele comenta: eis que encontrei a porta dos céus. E é o tema, né? Quando você entra no site lá, você vai encontrar, né? Betel, casa de Deus, porta dos céus. Está aqui, está na Bíblia. Tá? Então ele levantou-se no raiar do dia, tomou uma pedra que serviu de travesseiro e levantou uma coluna e fez um marco. Fez um memorial para ele poder lembrar da experiência que ele tinha com Deus. Jacó sabia os procedimentos, ele tinha aprendido com seu pai. Nota, irmãos, Abraão foi um homem experimentado, considerado o pai da fé, teve experiências com Deus. Isaac também. Todo isso foi passado para Jacó. Foi passado para Esaú também. Os dois, os gêmeos, recebiam toda essa informação. Não havia privilégios nisso, irmãos. Na verdade, o privilégio era de Esaú, que era primogênito. Só que ele desprezou essa primogenitura. Então, irmãos, olha que experiência tremenda que Jacó teve. Ver céu aberto, ver escada, ver anjos descendo e subindo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Claro que é, irmãos. Isso é tremendo. Só que uma coisa que marca aqui, irmãos, é que Jacó, com tudo isso, o coração de Jacó ainda não havia sido transformado. No verso 16, revela que Jacó não conhecia o Senhor. Em meio a tantas promessas, nós acabamos de ler, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Jacó não conhecia o Senhor. Em meio a tantas promessas e experiências, Jacó conhecia o Deus de Abraão, Jacó conhecia o Deus de Isaac. Mas ainda você não vê falando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ainda não era o Deus de Jacó. E esse era o grande problema pelo caráter de Jacó. Enganador. Mas ele faz um voto assim mesmo. Assim mesmo ele faz um voto, mas isso mostra o quanto que o coração de Jacó precisava ser transformado, irmãos. E aqui a gente vale salientar aqui, quantas experiências a gente já teve, quantas ministrações a gente já ouviu, quantas palavras a gente já ouviu no ano passado, vamos pensar no ano passado. O ano inteiro nós ouvimos falar sobre fé e sobre busca. Esse ano nós estamos ouvindo falar sobre o despertar do amor. Quantas palavras a gente já ouviu aqui neste lugar? Quantas ministrações e experiências a gente já teve na reunião de célula? Muitas. Até para quem está chegando agora, que é novo, já tem experiências. Mas isso não transforma nosso coração, a gente sabe disso. Isso é bom? Claro que é, irmãos. É maravilhoso, claro que é. Aqui a celebração é uma bênção. E nós temos que estar neste lugar, sim, irmãos. Adorando o Senhor aqui. Nós ouvimos um chamamento aí do Ministério da Palavra para nós estarmos aqui todos os dias de Peniel. Mas uma coisa que acontece com o coração de Jacó é que todo aquele que pratica o engano tem sua hora de ser também enganado. Então aquele que fez tudo para alcançar o direito de primogenitura, que ele roubou, usurpou, vamos usar esse termo que é melhor, de Esaú, por causa de um prato de lentilhas, que foi muito mais do que isso, Agora, ele tem também a contragosto passar por esse mesmo episódio, quando ele vai para a terra de Labão, o seu sogro, ele entrega a primogênita, que é Lia, algumas versões chamam de Leia. E Jacó é enganado, porque Jacó amava Raquel.
E naquela época, irmãos, era assim, você tinha que pagar o dote. Naquela época não, até hoje lá tem que pagar o dote. E aí ele já estava trabalhando lá para o seu parente, né, que era Labão. E aí o Labão chega e fala assim para ele: olha, não convém que você fique aqui e você não receba nada pelo teu trabalho. E aí ele começa a pagar um salário para ele. Só que esse salário foi alterado 10 vezes. Labão enganou Jacó 10 vezes no salário. Era a mesma coisa que todo mês, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Olha, esse mês você não tem, vai receber menos. Esse mês, não... Imagine, né? Um mês que se a gente não recebe salário, a gente já vai lá no RH, né? Se atrasa um dia, a gente já vai. Imagine Jacó, que foi enganado nisso por 10 vezes. Então, mas daí chega quando ele trabalha 7 anos para ter a sua esposa, que era Raquel. Na noite de núpcias, ele descobre que não é Raquel, é Lia. Aí Labão fala assim: não, tudo bem. Depois das núpcias, eu te entrego Raquel. Só que você tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E Jacó trabalha mais 7 anos. Foram 14 anos. 10 vezes que o salário foi alterado. 20 anos Jacó foi enganado por Labão. Então aqui, irmãos, a gente começa a ver que como Jacó enganou, agora ele também é enganado. Só que enquanto ele enganava, não havia problema nenhum. Mas agora que ele está sendo enganado, ele corre para Deus. Ele ora a Deus, ele fala: Senhor, estou sendo enganado. Mas Deus começa a mostrar: mas quem é você, Jacó, que está cobrando o engano de Labão, sendo que você mesmo enganou seu irmão? E assim mesmo ainda, depois que ele constitui família, Jacó ainda vive uma disputa dentro da sua própria casa, que vai culminar no propósito das tribos de Israel. Não é as 12 tribos, porque depois os 2 outros filhos são de José, né? Mas então continua sendo enganado pelo seu sogro Labão. Irmãos, pense aqui, irmãos, 20 anos sendo enganado. 20 anos. Mas isso reverteu, sabe no quê? Na bênção do aumento do rebanho dele. Enquanto Jacó ia sendo enganado, Deus ia abençoando Jacó, sim, porque ele saiu muito rico de lá. O rebanho dele multiplicou muitas vezes. Mas como eu falei, isso não justifica a aprovação de Deus. Em momento nenhum, Deus não aprovou. Pelo contrário, Deus sempre achava uma maneira de tocar o coração de Jacó. Sempre estava em busca de alcançar o coração para poder tratar o coração de Jacó. É evidente na vida de Jacó o engano e as fugas que ocorreram ao longo de sua vida. Você vai ver, até acontecer Jaboque, irmãos, é um episódio atrás do outro de engano, de frustração e de fugas. Isso era natural, normal na vida de Jacó. No capítulo 32, queria que você abrisse lá. Gênesis ainda. Olha que experiência que Jacó teve, irmãos. 32:1. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: este é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, ou 2 exércitos, ou campo de Deus, ou acampamento de anjos. Manaim. É um acampamento que a gente conhece aqui, né? Os jovens conhecem muito bem esse, né? É um termo aqui do encontro dos jovens aqui, né, pastor Urbano? Ainda é Manaim, né? Foi. Mas por muito tempo, irmãos. Então, porque acampamento de anjos. Então, olha a experiência que Jacó teve. Mesmo com o coração endurecido. Mesmo com o coração cheio de engano. E aqui nesse momento aqui, irmãos, aqui, Jacó sabe que ele já estava começando a entender que ele precisava novamente
se reconciliar com o seu irmão. Ele já pensa em redimir aqui com o seu irmão Esaú. Só que nesse momento aqui, irmãos, que ele tem essa experiência, que ele começa a arquitetar um plano para poder, eu preciso aplacar a ira do meu irmão, eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso que ele perdoe minha vida. O que acontece, irmãos? Aqui no capítulo 32 mesmo. Ele fala aqui, ó, no versículo 6. Olha o que fala aqui, ó. Ele mandou mensageiros que fossem até a terra do seu irmão Esaú. Não tinha e-mail, tá, irmãos? Nem WhatsApp, então não, hoje é muito rápido as coisas. Naquela época tinha que ir um mensageiro lá, dias, levar uma mensagem, depois trazer a mensagem de volta. Se era autorizado, se era sim ou não, né? Tem tudo isso. Então daí ele mandou esses mensageiros, os mensageiros voltaram a Jacó com a seguinte notícia: fomos até o irmão Esaú, e ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. 400 homens. Talvez se Jacó juntasse todos os serviçais, não davam. Tinha que colocar os filhos, as esposas, as servas, não dava esse número. O que aconteceu? Jacó se amedrontou, irmãos. Essa indigesta notícia que ele virá ao seu encontro, e junto com 400 homens com ele. E aqui nós começamos a fazer uma analogia, e pensando aqui, formulando um pensamento aqui. Se nós fôssemos atualizar hoje, irmãos, o que seria esses 400 homens, não a encontrar Jacó, mas vindo ao nosso encontro, já trazendo para nós aqui o texto, a ministração. O que poderia ser? Porque até então Jacó estava indo aparentemente tudo bem. Era um homem abençoado por Deus? Sim, claro que era. Era rico e próspero? Era. Tinha uma casa, tinha uma família, tinha filhos? Tinha. Era um homem abençoado, tinha uma promessa de Deus para a vida de Jacó e para a sua casa e sua família? Tinha. O cenário era excelente, irmãos. Só que tinha uma pendência que ele tinha que resolver lá atrás, que ele não tinha resolvido ainda. E ele tentou resolver da forma dele, como ele sempre tentava resolver. Vamos pensar aqui, que com tudo isso, irmãos, com todas as experiências que Jacó tinha, Jacó era um homem natural. Existe diferença de um homem ser natural e de um homem ser espiritual. Quando a gente fala, a Bíblia fala em homem natural, homem espiritual, ela está falando tanto de homem quanto de mulher, tá, irmãos? O homem espiritual. Mas Jacó era um homem natural. Era no seu braço que ele conseguia as coisas. Era através do seu engano que ele conseguia as coisas. Era dos seus métodos que ele conseguia as coisas. As bênçãos vinham através do seu esforço. Só que agora aqui, irmãos, vem 400 homens. E aí, para nós agora, o que pode ser esses 400 homens? O que pode ser isso? Para nós, irmãos, pode ser um problema pessoal, pode ser um problema familiar, o casamento, com os filhos, pode ser um diagnóstico de enfermidade. Você faz o exame, pega o laudo lá, e o médico dá aquele parecer frio, né? Porque ele está acostumado a trabalhar com isso, e você sai do consultório arrasado. Pode ser isso. Pode ser ansiedade, estresse. Esse mês agora Deus tem falado muito forte a questão do medo no meu coração. Medo pode com certeza nos paralisar. O medo te paralisa. Você fica pensando, será que vou acordar amanhã? Medo. O medo nos paralisa. Depressão, síndrome de pânico. Mas também, irmãos, pode ser uma grande decepção. Talvez diga assim, não, Jorge, não me enquadre em nada disso e graças a Deus estou bem. Mas você pode ter tido uma grande decepção lá atrás, ou até recentemente. E isso tem mexido com o teu coração. Eu lembrei aqui, né, que esses 400 homens aí, para te pressionar, para você
ir aos pés do Senhor. Podem ser 70 dias de internamento hospitalar, que eu passei lá com a minha esposa, lá em Curitiba, depois de um AVC. Graças e glórias a Deus ela está ali, né? Minha esposa está ali, graças a Deus, ouvindo ali. Mas pode ser isso, irmãos. São situações, irmãos. Eu falava até com o pastor Marcelo quando nós estávamos vindo lá de Curitiba. Fogem do nosso controle. Perdemos o domínio daquilo. Situações que a nossa vida, que o Senhor permitiu chegarem ou ocorrerem. Uma perda familiar, um ente querido. E agora? São meios do Senhor nos alcançar. Eu coloquei aqui, irmãos, Deus sempre terá o controle de todas as coisas. E sempre há um propósito estabelecido por Deus em tudo isso. Irmãos, não é fácil. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes para nós, não é boa. Inicialmente, ela não tem cara de agradável, nem de perfeita. Mas se é a vontade de Deus, ela é boa. E boa, irmão, sempre é no contexto de Deus. Uma coisa é o Jorginho ser bom para com meus filhos e com a minha esposa. A outra coisa é Deus ser bom para conosco. A bondade de Deus, ela é fantástica, irmãos. Então nós se atrapalhamos muito com isso. Então Deus permite situações nas nossas vidas para que nós possamos lembrar sempre que Ele tem controle de todas as coisas. Eu lembro muito, irmãos, quando estava rascunhando aqui esse texto, na minha conversão, que logo que me converti, lá em 91, já faz algum tempo, né? O Senhor pediu para mim a minha agenda. Ele falou assim: me dá a tua agenda. Eu sempre fui um homem, né? Trabalhava e tudo na agenda, tudo marcadinho, tudo no controle. Até hoje, né? O esboço está aqui e tudo, né? É algo assim, pessoal, né? Algo que... essa característica, irmãos, Deus não vai mudar. Personalidade, Deus trabalha. Deus transforma caráter. Mas a personalidade de Deus trabalha. Ah, ele é colérico. Ele é prestativo. Ele é daquele bem perfeccionista. Deus trabalha nisso. Agora o caráter, sim. Jacó parecia ser um homem bom. Só que o caráter de Jacó era de enganador. Era de trapaceiro. Precisava ser mudado o caráter de Jacó. Mesmo usufruindo das bênçãos de Deus. Se você chegasse e fosse ter um papo com Jacó, conversar com Jacó, encontrar com ele, você ia dizer: esse homem é uma bênção. E era. Só que era um homem que precisava ser tratado por Deus. Que o caráter dele tinha que ser modificado, assim como o nosso, transformado. E Deus pediu minha agenda. Irmãos, lógico que não era a agenda de papel que Deus queria. O que Deus estava me pedindo era o controle da minha vida. Que eu tinha o controle da minha vida nas minhas mãos. Tudo certinho. Tudo não podia sair daquilo ali. E o Senhor vem muitas vezes bagunçar a nossa vida. Para Ele dizer assim: ó, me dá a tua agenda. Me dá o controle da tua vida. Eu quero controlar a tua vida. Eu quero dominar sobre a sua vida. E muitas vezes Deus permite situações ocorrerem. Para que Ele possa ter de novo o controle na vida. Nas mãos dEle. Muitas vezes nós chegamos e dizemos: ó, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Mas a gente sabe que nem tudo está nas mãos dEle. E o Senhor quer que toda a nossa vida, de fato e de verdade, esteja nas mãos dEle. Não é à toa que nós temos ouvido para esse ano. Nós amarmos Ele de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a nossa força. Irmãos, eu vejo nisso daí plenitude, completo, perfeito, de um coração nosso que é imperfeito. Mas o Senhor vê, e se Ele vê, é possível ter esse coração que ame Ele dessa forma. É lógico que se Ele não providenciar isso, a gente não vai conseguir. Mas na verdade o Senhor já providenciou através de Jesus Cristo. E hoje nós conseguimos amá-lo. E buscar esse coração.
amá-lo ali com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Mas Jacó teve medo e grande angústia do que iria ocorrer. A notícia não era boa. Mais uma vez, diante de tudo isso, Jacó toma de novo as rédeas da situação. E ele, jeitinho, não posso dizer jeitinho brasileiro, né, porque ele era judeu, né, mas ele foi lá e dividiu o grupo em 2 grupos, né? A sua família toda ele dividiu em 2 grupos. Era muita gente, irmãos. Só filho eram 11, né? Mais Diná, né? Diná era a filha que tinha nascido. Mais as esposas, mais as servas, mais o gado, mais os serviçais. Era muita gente. Deus tinha enriquecido muito Jacó. Então ele divide em 2 grupos, visando o quê? Minimizar os prejuízos. Se atacar um grupo, o outro grupo foge. Jacó já estava pensando o seguinte: vamos pensar nas perdas, que não sejam grandes. Olha a estratégia que Jacó estava. Se 50% sobreviver, estamos no lucro. Diante do fato, diante de tudo aquilo que ele tinha feito por mão dele. Esse era o pensamento e a forma de Jacó agir. Mas no versículo 9, Jacó ora a Deus. 28. Não, irmãos, desculpa. Versículo 28. Capítulo 28, versículo 20. Gênesis 28, a partir do 20. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. 2 pontos. Se é uma condicionante. Sempre gosto dessa palavra se. Ela não está ali à toa na Bíblia. Muitas vezes é Deus falando assim também. Se, né? Jacó fala: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Iavé, ou Javé, ou Adonai, né, será o meu Deus. E ele monta um memorial de pedras, põe óleo. Por quê? Para que aquilo ficasse gravado na mente dele. Aqui eu fiz um voto com Deus. Nós temos um memorial todo mês aqui, né? A gente sabe, né? Que é a celebração da ceia. É um memorial também. Nós lembramos que o Senhor foi partido, que derramou todo o seu sangue por nós. E nós lembramos isso todo mês. No mínimo uma vez no mês a gente lembra aqui neste lugar. Na verdade nós tínhamos que lembrar essa memória todos os dias, né? Que Ele morreu por nós. Nós estamos aqui porque Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E é tremendo, irmãos. O homem que não tinha pecado algum morreu por nós que tínhamos pecado. Um homem que não merecia morrer. Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas como que Jesus podia morrer se ele não tinha pecado? Então Jesus não podia morrer. Mas Jesus se entrega por nós. Se entrega por mim e por você. Para que hoje nós tivéssemos vida. Então ele ora aqui e faz esse voto. Ainda monta uma estratégia de sobrevivência do que tinha. Mas por quê? Porque, como ele falou aqui, Iavé, ou Javé, ou Adonai, irmãos, ainda não era o Deus de Jacó. Eu falei isso no meio da ministração e estou falando agora. Não era o Deus de Jacó. Ele não tinha um relacionamento particular com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac. Jacó ainda se apoiava em recursos naturais, sempre lutando para prevalecer diante das situações. Sempre. Outrora ele ganhava, outrora não. Ganhou com Esaú, perdeu com Labão. O que ele faz? Fugia
e vamos ver se tinha um melhor momento. Mas aqui nós chegamos, irmãos, no Gênesis 32, que é o ápice da ministração de tudo aquilo que nós começamos a falar nessa noite. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Tudo. Entretanto, ficou para trás. Quem? Jacó. Sozinho. Sozinho. Desculpa, não era esposa. Desculpa, não era o marido. Desculpa, não eram os filhos. Desculpa, não era o trabalho. Desculpa, não estou bem para ir na célula. Não posso ir na oração hoje. Não. Não havia mais desculpa ali. Porque agora Jacó está sozinho. Então, depois de tudo isso ter acontecido, irmãos, quando a Bíblia fala que não pode tirar um tio, uma vírgula, é porque cada palavra ela é importante no texto. Então, depois de tudo aquilo que Jacó fez, então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Jacó era forte, resistente, foi a madrugada toda de luta. Talvez um de nós, em poucos minutos já, mas Jacó resistiu ali, irmãos. Mas Jacó tomou uma atitude. Fez passar tudo que tinha? Sim. Ficou só? Sim. Então, depois de tudo, chega esse homem. Agora era a hora de lutar. Agora sim, era a hora de não desistir. Mas esse lutar, irmãos, que está aqui, que o Senhor nos fez entender, é um lutar com o sentido de entrega, renúncia, rendição, humilhação, arrependimento. Era essa luta que Jacó estava tendo com esse homem que chegou para lutar com ele. Era esse tipo de luta. Que muita gente pode pensar que estavam lutando. Eu não estou dizendo que não. A Bíblia não entra nesse detalhe. Não podemos criar nada mais do que está escrito. Mas ele tinha que se entregar. Por quê? Porque sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, irmãos. E mais, Salmo 34:18 fala que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvo dos espírito oprimido e contrito. Então, esse estado de coração, irmãos, que atrai a presença de Deus, que atrai o Senhor. Um coração quebrantado, humilhado, rendido. Foi essa luta que ele estava tendo com o Senhor. Essa luta interna que estava tendo com Jacó. Agora já não podia mais jogar a culpa em mais ninguém. Agora era só ele. Ele, o Senhor. Não é somente um local, aqui falando, o Val ou o Riacho de Jaboque. Até porque precisava de um local para o encontro de Deus. Estamos nesse local aqui, abençoado. Mas não é só esse local, irmãos. Não é só nesse local. O anjo que fala aqui no texto, que Jacó lutava, que muitos biblistas falam, né, é teofania. É uma personificação de Jesus no Antigo Testamento. Tá? Então era o próprio Senhor que Jacó estava lutando. Contra o próprio Senhor. Na verdade era contra a sua própria alma. Em rendição. Isso foi uma madrugada toda. Talvez a nossa madrugada toda. Já são dias, são meses e são anos. Quantos anos nós estamos lutando com Deus?
Para a gente refletir aqui também, irmãos. Há quantos anos Jacó foi uma madrugada toda lutando com Deus, para que Deus tocasse no seu coração, para que ele se rendesse ao Senhor. Temos que parar para pensar que talvez essa luta já está durando mais de uma madrugada. Já tem muitos anos aí que nós possamos estar lutando para que Deus tenha um espaço no meu coração para Ele poder mexer. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus perguntou para os seus discípulos acerca de quem Ele era. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Quem eu sou para vocês? Porque eles falavam, eles viam Jesus fazer milagres e acontecer, mas que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta nós temos que fazer para nós também, irmãos. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna? João 6,68. Não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós? Então Pedro entendeu isso. Jacó daquele dia lá no Jaboque entendeu isso também. Para quem? Irmãos, aqui fala claramente de um relacionamento pessoal com a pessoa chamada Jesus Cristo. Relacionamento pessoal, diário. Nós temos relacionamento diário com a esposa, relacionamento diário com filhos. Quem não é casado, relacionamento diário com a sua mãe, com o seu pai. E aqui aponta para um relacionamento com a pessoa de Jesus. Fala de intimidade, estar a sós com o Senhor Deus. Até como dizia uma canção, um lugar para dois, só eu e você, só eu e Jesus. Só que muitas vezes isso não acontece. Ou acontece só aqui neste lugar. Intimidade, Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade é para aqueles que o temem. Aqui fala de temor a Deus, não medo de Deus, mas temor, respeito, honra ao Senhor. Como dizia aqui, eu coloquei aqui, como dizia nosso saudoso pastor Claudinir, precisamos perder para o Espírito Santo, deixar Ele dominar sobre nós. Aí sim é perda, irmãos. Perder para o Espírito Santo, que Ele venha nos dominar, irmãos. Quantas reações que tomamos e depois nos arrependemos. Atitudes, decisões que depois nós pesamos na balança. A gente podia ter pensado melhor, ou poderia ter pensado com o Espírito Santo e não pensei. Jacó foi tocado na sua coxa. Estudiosos dizem que foi próximo ou no nervo ciático. E aqui dá a ideia de estrutura, sustentação. Literalmente, o anjo desmontou Jacó, porque era isso que ele queria fazer. Desmonta Jacó. Estrutura fala de resistência. Estou há 10 anos no Evangelho, estou há 20 anos no Evangelho, sou assim e vou continuar assim. Isso é resistência, irmãos. Estou há 20 anos na fé, mas ainda existem áreas no meu coração que ainda estão nas minhas mãos. Estrutura de resistência. Isso tem que mudar, irmãos. Talvez o Senhor, esse Jaboque já está durando anos aí já. Não é de agora. Não é nesse Peniel. Talvez você está ouvindo coisas aqui que o Espírito Santo está falando no seu coração, que Ele já falou no passado, já falou há 5 anos atrás, já falou há 10 anos atrás. E nós estamos ouvindo novamente hoje. Nesse dia de Peniel, Deus quer nos desestruturar dos nossos conceitos antigos para viver de fato um novo de Deus. Um novo de novo. Sempre baseado na sua palavra, nos seus princípios, nos seus fundamentos e na direção que Deus tem trazido para este lugar.
Porque nós estamos aqui neste lugar. A direção desse ano é Marcos 12, 29 a 31. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Fala de espírito, fala de alma e fala de corpo aí. Essas 4. De mente. Então, fala de fé, eu amar crendo, mas também fala de um amor prático, físico, experimentado. Irmãos, indo aqui para o final, não era para ter falado o final, mas eu vou falar. Irmãos e irmãs, Deus quer tocar profundamente no seu coração, no meu coração nesses dias. Assim como tocou em Jacó, com força e poder, mas também tocou com muito amor. Deus toca no coração, na coxa de Jacó, com amor. Porque senão ele podia ter matado Jacó ali, né? Por isso que é Peniel. Vi Deus face a face e minha alma foi poupada, foi salva. Assim Deus quer nos tocar nesses dias, irmãos. Temos que aproveitar e ao longo desse ano. Peniel sempre foi uma marca na vida da Betel, irmãos. É um derramar de Deus, irmãos. Quando a gente sabe que aí fora está acontecendo tantas coisas, e há uma abertura gigantesca para as trevas, Deus quer derramar algo tremendo aqui, irmãos. Nesses dias. Mas nós temos que estar abertos, crendo nisso, esperando isso. E aí, com esse mesmo coração de Jacó, rendido, Deus quer que saiamos nesses dias marcados daqui. Marcas de luta, marcas de busca, de fé, marcas de entrega, marcas de amor, marcas de um encontro face a face com Deus, e Deus misericordioso conosco, nos poupando. Para quê? Para um propósito maior lá na frente. Mais vidas alcançadas pelo Senhor. E quem que Deus vai usar para trazer essas vidas e alcançar essas vidas? Nós, irmãos, a sua igreja. Irmãos, nesse momento agora, queria que você levantasse. Nós estamos indo para o fim já. E não só levantasse, mas também que você abrisse seu coração. De uma forma bem sucinta que a gente tentou passar. Nem lemos os textos para a gente poder ser mais otimizar mais o tempo aqui. O Espírito Santo, desde o início aqui, está agindo. Ele que convence sempre nós dos nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo. E é maravilhoso o Espírito Santo, porque ele também traz o consolo, o conforto e a força. Ele é o amigo. Ele é o nosso amigo. E nós temos que aprender a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Dia após dia. Então, como vimos nessa noite, irmãos, queria que você fechasse seus olhos. Queria que você abrisse seu coração agora.